Olá, ouvinte da CBN. Estamos começando a terceira edição do podcast SESI, O Mundo na Era ESG. Eu sou Beatriz Bruneta e estou aqui hoje com a Aline Calef, coordenadora do Centro de Inovação do SESI Paraná, e com Yuri Branco Scorsato, coordenador do SESMIT. E eles estão aqui hoje para falar um pouco sobre o G do ESG. Muito obrigada por estarem aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, Beatriz, pela oportunidade. Um prazer, Yuri, conversar É um, contigo hoje. é um prazer estar com vocês aqui. Como falamos no primeiro episódio, ESG é a sigla em inglês para Environmental, Social and Governance e refere-se a 3 critérios principais que muitas empresas e investidores estão considerando ao analisar o desempenho e o impacto das empresas: o ambiental, o social e governança. E nesse podcast, vamos discutir e explicar cada critério em 3 episódios. No primeiro episódio, a gente falou um pouquinho sobre a letra E, o ambiental. No segundo episódio, a gente conversou sobre a letra S, o social. E hoje nós vamos bater um papo sobre a letra G. Aline, para começar, poderia explicar qual que é a definição de governança dentro do contexto do ESG e como que ela se aplica às organizações? Bom, Beatriz, governança é a gestão, é a maneira de gerir uma empresa. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, são todas as políticas, os processos, as diretrizes que essa empresa, que essa indústria escolhe para promover a sustentabilidade. Então, quando a gente fala em governança, geralmente ela é uma palavra que assusta, né? Ah, mas o que isso significa na prática? Então, a gente sempre traz para as indústrias que é a maneira de fazer gestão, é como ela opera no seu dia a dia, quais as escolhas que ela faz para operar, como que ela trata a questão da sua diretoria, dos seus líderes, como que esses líderes estão preparados para trabalhar com sustentabilidade. Então, é nesse contexto, Beatriz, da gente pensar que governança é a forma de fazer gestão de uma empresa. Fiquei muito feliz com as palavras dela. É uma visão muito parecida com a minha, então é bem uma visão sistêmica de relações entre setores, que é um dos grandes impactos, é justamente esse entendimento sistêmico dentro do grupo, de forma harmoniosa. Isso mesmo. E como que a governança corporativa impacta diretamente a sustentabilidade e o desempenho social e ambiental das organizações? Beatriz, a governança ela é a base do ESG, né? Algo que a gente também sempre traz isso para as empresas. Se a indústria ela não tiver uma governança bem estruturada, bem definida, de quais são os seus processos, quais são as suas políticas, todas as ações ambientais, todas as ações sociais, elas não vão ter efetividade. Então, a gente sempre reforça da importância das indústrias olharem os seus processos, as suas diretrizes, as suas políticas, para que realmente tenha uma efetividade das ações que forem realizadas nos outros pilares do ESG. Então, é um pilar essencial, né, no trabalho que a gente realiza, a gente foca isso, é um indicador obrigatório para se trabalhar a questão de governança pela sua importância para que todos os outros processos, para que todas as outras ações, elas realmente saiam do papel e elas tenham resultados efetivos. Eu acho até impactante essa relação da governança impactando nos outros, é porque assim, se você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai. Então, se você não tiver uma estrutura básica de como você vai seguir, as melhores práticas que você tenha se perdem ao longo do caminho. Se não for procedimentado, você vai perdendo. Aí as boas intenções ou boas ações acabam se perdendo no decorrer do tempo. Então, quando você tem elas estruturadas de uma forma, impacta positivamente, porque você tem uma condução linear do processo. Você continua acompanhando, acho que é a grande fato do governança, como disse a Aline muito bem, é ser essa base. Você pode tentar falar com todo o meio, cuidar de todo o meio ambiente neste mês. No mês seguinte, você faz o quê? É bem isso, Yuri, é bem isso. Você precisa ter tudo estruturado, tudo mapeado, né, definido, porque senão são ações pontuais que não vão ser efetivas, né? Se a sustentabilidade não está na governança de uma empresa, de uma indústria.
E quais são os principais desafios que as organizações enfrentam ao implementar as práticas de governança alinhada ao ESG? Beatriz, eu acho que eu acredito, né, que um dos grandes desafios é a gente tirar essa questão de que as indústrias acham que é tudo muito complexo, né? Você trabalhar com questões de governança, elas são complexas. E a gente mostra que sim, você precisa de um engajamento de vários atores, um engajamento de várias pessoas dentro da indústria, mas você consegue trabalhar de uma forma efetiva e de uma forma clara se você tem esse alinhamento, né, entre todo mundo. Então, eu acho que é a gente desmistificar mesmo a questão do ESG, né, do quanto é possível fazer, o quanto é possível mensurar, o quanto é possível trabalhar com esses três pilares, é um dos principais desafios, Beatriz, quando a gente fala de governança. E um segundo desafio é a questão de você olhar para dentro e rever os seus processos e rever as suas políticas. Então, é um olhar crítico mesmo para o que você faz, como você faz, e como que você pode melhorar os seus processos, as suas diretrizes, as suas normas, as suas regras dentro de uma empresa. Então, você muitas vezes vai precisar convencer algumas pessoas de que isso é necessário, de que isso é apropriado, de que isso a gente não tem mais para onde fugir quando a gente fala dessa questão do ESG. Em algum momento, alguma indústria, ela vai precisar se adequar, ela vai precisar definir os seus indicadores, ela vai precisar mensurar isso, vai precisar demonstrar isso para a sociedade. Então, são essas duas questões, né, de você desmistificar a questão do ESG e de você conseguir rever processos, você sentar, colocar todo mundo para sentar e rever processos para melhorar os indicadores da indústria como um todo. A fala da Aline é sempre muito poética, é sempre muito inspiradora. Ela tem essa característica de inspirar e por muitas vezes essas visões dentro, para quem está dentro do ambiente industrial, na rotina dele, você acaba se perdendo em esse entendimento. Por muitas vezes a gente vai falar de governança, você está tão focado nos processos, na auditoria deles, que eles continuem e que poucas vezes você realmente olha o final dele para você conseguir conduzir essa pessoa a entender que quando ele separa dentro de um processo produtivo o plástico de um outro resíduo, a venda disso pode ser gerada para uma outra cooperativa. Então, muitas vezes, quando você está na governança, você muitas vezes não vê esse impacto final. E é muito poética a fala dela de lembrar aonde isso nos leva, que essa parte estrutural, que por muitas vezes é chamada de chata, e realmente você convencer muitas vezes as pessoas a aderirem à sua ideia ou aderirem a um projeto, demanda um poder de convencimento e de estruturação muito grande, mas quando você traz esse impacto final, normalmente facilita essa adesão. Aline, então você poderia compartilhar com a gente alguns exemplos de empresas que obtiveram sucesso ao incorporar práticas de governança sustentável em suas operações? Quais foram os resultados positivos? Beatriz, vou citar alguns exemplos de indústrias que nós estamos, né, em atendimento agora, né, em função da mentoria ESG, e nisso o Yuri deve lembrar bem fresquinho, né, da mentoria, a questão de que um indicador que toda a indústria ela precisa trabalhar é a questão de revisitar a sua missão, visão e valores. É um indicador obrigatório de governança dentro da mentoria ESG. E a gente vê, assim, resultados bem positivos de quando esse grupo, esse comitê senta e começa a pensar em revisitar a sua missão, visão e valores, pensando em sustentabilidade. Então, como o Yuri falou, como que o processo que eu realizo hoje, qual é o impacto que ele vai ter no futuro da organização, para a estratégia da organização. Então, esse é um exemplo bem claro de uma mudança que as pessoas falam assim, mas isso vai estar no papel, né? A missão, visão e valores está no papel. Não, missão e visão e valores, elas são incorporadas na cultura de uma indústria. Então, se você tem isso registrado, se as pessoas constroem em conjunto essa missão e visão e valores, isso se torna cultural.
e a gente consegue angariar mais pessoas para trabalhar com ESG e vendo a sustentabilidade como uma oportunidade, vendo o ESG como uma oportunidade. A gente tem também exemplo de indústrias que estão definindo a sua política de sustentabilidade. Né? Como que eu vou atuar nos próximos 5, nos próximos 10, nos próximos 15 anos? Quais vão ser os meus objetivos? Quais vão ser as minhas metas? Como que eu vou mensurar os meus indicadores de sustentabilidade? Isso entra em governança, né? Você definir a sua política de sustentabilidade. Um outro exemplo também, Beatriz, é a questão de você definir critérios para a escolha de fornecedores. Isso entra em governança também. O quanto é importante, quando você trabalha com ESG, você escolher muito bem os seus fornecedores para que você não tenha questões reputacionais associadas a algum escândalo, alguma questão, que você está ali, né, como uma parceria com esse fornecedor e você pode ser atingido de alguma forma. Então, define mesmo qual é a documentação que você vai pedir, o que esse fornecedor ele precisa apresentar para você escolher, muito além de preço. Preço é importante? Claro que é, né? A gente precisa, né? Precisa pagar as contas no final do mês, né, Yuri? Então, o preço ele é importante, sim, mas você precisa, né, definir alguns critérios também para escolher esses fornecedores, para que você faça uma gestão de riscos, né? Se você antecipe riscos que você pode correr dependendo do fornecedor que você escolhe. Então, esses são alguns exemplos de estratégias que as empresas estão adotando quando a gente fala em governança, e tem outros, é claro, trouxe aqui só um recorte de 3 exemplos para demonstrar para vocês. Perfeito. Então, os fornecedores eles têm que estar alinhados com os valores da empresa, né? De acordo com o ESG. Não adianta só a indústria aplicar o ESG e continuar com fornecedores que não aplicam isso. Yuri, gostaria de complementar algo sobre isso? Até um exemplo positivo, até é curioso, aconteceu por cerca de 20 dias atrás, um dos nossos clientes nos solicitar quais são as práticas que estamos fazendo. Ainda não tinha acontecido isso no nosso segmento, é uma novidade incrível. E uma das transportadoras que hoje atendemos trouxe para a gente essa necessidade de que a gente comprovasse, então, quais seriam as nossas práticas de ESG para trazer para eles essa relação vantajosa. Então, nós somos fornecedores deles e eles já fazendo essa solicitação. O que falávamos há cerca de 5 anos atrás, não vou nem no recorte tão longo, não que o ESG não tenha mais tempo que isso, mas até 5 anos atrás seria inviável hoje você ter uma solicitação dessa. Então, realmente é uma visão mais conectada. Atende mais essa demanda também. Quando a gente fala de uma gestão de 4.0 da indústria para 5.0, a gente fala dessa coisa de estarmos mais conectados e da fluidez da sociedade, da informação. Hoje você não consegue mais esconder ou velar nada de ninguém. É uma reação em cadeia, né, Beatriz? Só Sim, complementando, né? É uma reação em cadeia. São algumas empresas que estão cascateando isso, perguntando para os seus fornecedores o que vocês estão fazendo, e daí as pessoas começam, poxa, mas eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso demonstrar o que eu estou fazendo, e assim você, né, essas empresas vão fazer para os seus fornecedores. Então, a gente está vendo cada vez mais esse impacto mesmo das empresas indicando, né, perguntando para os seus fornecedores o que ele está fazendo, pedindo comprovações, pedindo documentos, pedindo evidências. Então, é cada vez mais comum realmente que isso aconteça, e eu acho que vai acontecer cada vez mais, vai aumentar ainda mais mesmo essas solicitações. E como que o SESI Paraná apoia as organizações na implementação de práticas de governança alinhadas ao ESG? Quais são as principais estratégias e programas oferecidos? Beatriz, hoje nós estamos com um edital aberto, que é o edital SESI ESG, que ele possui 2 fases. A primeira delas é um programa de mentoria no formato híbrido, que dura em torno de 4 meses, em que a indústria ela vai formar um comitê para trabalhar as questões de ESG. E esse comitê ele vai passar por uma capacitação,
ele vai preencher um diagnóstico para que a gente possa entender o nível de maturidade em ESG dessa indústria. E essa indústria vai escolher 3 indicadores para trabalhar em um plano de ação, onde a gente utiliza as ferramentas do Lean, para potencializar esses resultados, né? Que a gente utiliza as ferramentas do Lean. Então, é uma mentoria de 4 meses, uma mentoria bem completa, e que no final dessa mentoria, se essa indústria atingir alguns indicadores, alguns critérios, ela ainda recebe um selo de reconhecimento, o selo ESG em Foco, pelo seu desempenho nesse período, né? 4 meses é pouco, né, Yuri? Você sabe disso, né? Você está passando por isso, então passa rápido, tem que ter uma dedicação, então a gente reconhece essa dedicação do comitê. No final da mentoria, se surge alguma ideia que pode se transformar em um projeto de inovação, essa indústria ela pode submeter essa ideia para uma segunda fase do edital, onde, se essa ideia for escolhida, atender todos os critérios, aí são outros critérios, né, nessa questão de projeto de inovação, ela recebe um fomento para implementar esse projeto. Então, é um edital bem completo, onde a indústria ela tem acesso à mentoria e também a oportunidade de implementar projetos de inovação. Yuri, você que está vivendo essa experiência com o SESI, poderia nos contar qual foi o ponto de partida para a sua empresa ao considerar a inclusão do pilar de governança no contexto do ESG? Quais foram as motivações iniciais? Vou contar para vocês o seguinte: a gente já tem hoje uma parceria com o Sistema S, né, com o SESI, já na parte de política de segurança de trabalho, medicina do trabalho. E em uma dessas reuniões que eu estava num dos polos do SESI, foi comentado e eu trouxe essa questão para um outro departamento nosso, que é o departamento, um dos departamentos que hoje eu respondo, que é o de Sistema de Gestão Integrada, que cuidava da parte de licenças, registros. Falei, olha, gente, é uma boa vocês darem uma olhada nisso aqui. Ficou um pouquinho, não se adonaram dessa área. Eu falei, bom, então vamos revisitar isso aqui, vamos ver. E aí a gente foi descobrindo, e nós somos uma empresa de 70 anos, tá? Temos aí 9 unidades fábrica, mais de 26 unidades de truck center. Então, assim, estamos em 4 estados diferentes. E aí, quando veio a governança e a gente começou a entender essa dificuldade para a estruturação, só que muito longe de pensar em ambiente e meio ambiente. E essa parte de sustentabilidade não era o foco. Só que o que bate muito contrário a isso é que o nosso cofundador ele deixou muito claro para a gente na missão, visão, valores da empresa que foi estruturado. Então, a nossa missão é servir com excelência o mercado, disponibilizando soluções completas em pneus e serviços de forma, isso sempre existiu na nossa missão, humanizada e sustentável, contribuindo com a sociedade e o meio ambiente. Então, foi uma preocupação do nosso cofundador há 70 anos atrás, que nós estivéssemos pensando nisso. Então, quando a gente entrou nesse pontapé inicial do ESG, a gente percebeu que uma boa parte do que norteava a gente já estava alinhado com isso. Hoje, dentro da empresa, é quase que obrigatório, é quase como um mantra, como a gente fala de comprar essas ideias, você conhecer a missão, visão, valores da empresa e o nosso propósito. Então, quando a gente fala dos nossos valores, a gente fala em união, amor, trabalho, humildade e o ser diferente. Que o ser diferente para a gente hoje é trazer algo fora do comum. Então, quando eu trouxe essa ideia de novo para o grupo do ser diferente, ele foi abraçado, que é não ser visto como um serviço de recapagem hoje industrial, como os outros. É realmente tá fora. Então, quando vem esse pilar para a gente estava em outro processo, que é um processo da fusão do grupo, trazendo outras políticas de estruturação de governança de setores, e aí o SG cai para a gente alinhando que, poxa, já tínhamos isso no DNA, só não tínhamos visto dessa forma. Então, o SESI para a gente está sendo e foi muito importante para a gente olhar esse lado do SG, que a gente já tinha dentro da nossa história. E você pode compartilhar um exemplo concreto de uma prática de governança que a sua empresa implementou e que teve um impacto significativo no desempenho de negócio e na relação com os stakeholders? É engraçado que nem eu trouxe o exemplo, e assim, nós desenvolvemos alguns projetos sociais na comunidade, isso já faz muito tempo, então, tanto de assistencialismo quanto o treinamento, nós temos uma academia dentro da nossa unidade, tá?
Para quê? Para colaboradores, filhos de colaboradores, para a sociedade ali no entorno. Então, a academia é aberta para a comunidade, onde treinam as equipes de futsal e vôlei da cidade de Campina Grande do Sul, treinam com a gente lá. A gente tem o Dia da Criança na indústria, então a gente traz eles para conhecerem a indústria. Esse colégio que fica na frente, ele tem um ensino médio técnico com eletromecânica, então a gente traz essas crianças também para fazerem algumas vivências dentro. Então, nós fomos trazendo essas políticas que a gente fazia elas soltas. E aí volto na importância da governança, porque esses atos a gente chamava de assistencialismo. São atos soltos. Disponibilizar bolsas para a comunidade, a gente tem uma preocupação muito grande em todos os eventos do município de Campina Grande do Sul, participarmos ativamente. Então, a gente já vinha fazendo isso, só que como a Aline foi muito feliz em dizer anteriormente, nós nunca tínhamos entendido isso como ESG. A gente entendia pelos nossos valores. Então, como estava lá, a gente continuou. Então, trazer o ESG para a nossa realidade traz um entendimento estrutural e global de uma coisa que a gente já fazia parte do nosso dia a dia. Beatriz, só para pegar ali a questão, né? A importância do que o Yuri falou, né? De fazer uma gestão, de fazer uma gestão do relacionamento com a comunidade, com seus stakeholders, né? O quanto a indústria precisa se relacionar e o quanto isso traz de ganho para desenvolvimento da comunidade, de ganho de imagem com a comunidade. Então, são diversos benefícios que a indústria tem quando ela faz, né, essa prática que o Yuri comentou, de fazer uma gestão do seu relacionamento com a comunidade. Então, isso realmente é muito importante, e às vezes ele é deixado de lado, assim, mas eu já ajudo ali, né, alguma coisa no que eu posso, mas realmente você conhecer, né, quem são esses atores, você saber o impacto que você está tendo naquela comunidade é realmente muito importante e está dentro da estratégia de governança da indústria, com certeza. São exemplos, desculpa até, o que hoje a gente tem exemplos que assim, eu tenho hoje uma equipe de manutenção e como eu gosto muito dessa relação de ciclos, eu tenho uma equipe de manutenção hoje que estudou pelo SESI, eletromecânica, então minha equipe toda fez o cursinho em eletromecânica e hoje eles estão super empolgados em montar material. Então eu tenho hoje uma equipe de mecânicos de manutenção que fazem hoje, a gente tem, dentro da nossa empresa, a gente tem uma universidade corporativa que atende e dá a formação continuada. Eles estão montando materiais para que essas crianças que estão vindo tenham um material escrito. Então eram mecânicos de manutenção que nunca se importaram em fazer nada que não fosse a função deles. E quando eles viram o impacto que eles causariam em receber essas crianças e uma vez a cada 15 dias, tá, essas turmas passarem o dia lá vendo a realidade, trouxe neles uma relação muito interessante, que para a gente hoje é um ganho assim imensurável, não tem como quantificar essa relação. E quais são os principais desafios que a sua indústria enfrenta ao tentar integrar as práticas de governança sustentável em sua estratégia de negócios? O primeiro grande impacto que você tem que ter é, como já falamos mais de uma vez, o time, os colaboradores, o grupo tem que estar alinhado com isso. Senão, você não consegue. Outra coisa é você entender que qualquer mínima ação tem impacto. Como a gente fala lá de Pareto, que você fala que 80% dos problemas podem ser resolvidos com 20% do esforço, realmente, às vezes você vai conseguir 1%, 0,5%. E você tem que valorizar para a tua equipe esse 0,5%. Não é aonde não chegamos, é o que já fizemos. E quando a gente vem a enfrentar esse desafio, é porque daí você tem a todo tempo uma parte comercial, uma parte financeira dizendo, poxa, mas isso é realmente importante? E você tem que lembrar eles de calma, ao longo prazo, sim. Nós não estamos vencendo, não é uma prova de 100 metros, é uma maratona. E o que a gente tem bem claro hoje dentro do grupo, que é uma proposta do nosso CEO, é que chegarmos aos 100 anos. E é o que eu brinco muito com eles. Eu falei, uma empresa de 100 anos, ela não se faz com as práticas de 50 anos atrás. Eu brinco muito aqui que eu falo assim, gente, hoje essa grande desafio que a gente tem é que eu ainda não estou preparado
para lidar com esse próximo mundo. Então, provavelmente os próximos gerentes, diretores, coordenadores ainda estão em formação. Eu falei, gente, então a dificuldade hoje é abrir um pouco a mente para essas pequenas vitórias. Não são grandes, como falou a Aline muito bem, é um efeito de cascata. É um efeitinho dominó ali pequeno. É bem isso, né, Yuri? Você não pode olhar pelo lado imediatista, né? Você vai ter ganhos, sim, a médio, a longo prazo. Você vai ter ganhos a curto prazo, dependendo da ação que você escolhe, da prática que Sim, você escolhe. Mas você precisa ter em mente, assim, que sustentabilidade é um caminho contínuo, né? Você vai ter que realizar isso sempre, todos os dias, todos os momentos, e pensar em inovar esses processos de sustentabilidade e mudar o modelo mental das pessoas mesmo, ver o sim, copo meio cheio, não o copo meio vazio, né? Como você sim. falou. Gostei da questão da maratona, vou usar isso, Yuri, vou plagiar aí a tua frase, gente. Não É, é é uma a minha primeira maratona, não é uma corrida formação, de 100 metros. a minha primeira formação foi educação física. Eu me formei primeiramente em educação física. Ah, é? Nossa, que legal. Por isso da academia? E isso, na verdade, a empresa ela já tinha, ela tem uma preocupação com algumas políticas e sempre teve. Então, por exemplo, a gente tem incentivo à leitura, todas as unidades têm biblioteca, a gente dá uma bonificação para quem entrega o resumo do livro que leu no mês. Então, assim, quem faz atividade física também tem. Então, assim, quais são essas ideias? Que o impacto financeiro dessas ações, ele é mínimo perto do engajamento que você tem. Então, hoje, o SESI fez a gente entender muito bem isso, que nós fazemos muitas políticas humanizadas e que essa parte do humanizado estava tão forte que é muito do ESG isso. E a gente sempre acreditou que fosse só nosso DNA, o nosso jeitinho, mas realmente a gente já tinha isso, Já estava, antes do ESG surgir, já estava dentro da cultura da sua empresa. já fazia parte, já fazia parte. Isso lembrou um pouco o primeiro episódio também que a gente conversou, e aí ela falou: o ESG para mim sempre existiu, só não tinha esse nome, né? Mas sempre teve esse trabalho dentro da empresa. Yuri, e como que a avaliação de risco e a transparência têm sido abordadas em sua organização no âmbito da governança corporativa? Quais são as estratégias para mitigação de riscos? Nós optamos aqui em trabalhar primeiro com um modelo de gestão à vista, que é transparência em todos os aspectos. Então, nós temos hoje os portais todos automatizados. Então, hoje, toda a parte de colaboradores, gestão industrial, gestão de resíduos, financeiro, hoje, ele é no modelo de gestão à vista. Então, já começa nessa parte. Além disso, nós temos ferramentas hoje o colaborador hoje, com qualquer celular, a gente tem QR Codes espalhados pela fábrica, onde tem um portal de ouvidoria. Então, essa ouvidoria, ela é totalmente. Você pode ou não se identificar, né? Muitas vezes não se identificam, mas para relatar qualquer coisa. Vem direto para um comitê. Então, é um comitê de pessoas, de uma equipe multidisciplinar dentro do grupo, para entender essas demandas e poder diminuir isso. Por quê? Como voltamos a falar lá, a gente fala o seguinte: se eu não tiver hoje o Yuri hoje tem um universo aí de 9 indústrias para dar uma olhada, mas eu tenho um rapaz lá na unidade de Dourados que pode me trazer essa informação. E a ideia dele pode me sanar para muitos outros. Então, acreditamos hoje que quem está dentro do processo é quem mais pode nos ajudar, é o mais impactado. A gente trabalha hoje também com a cultura de cliente interno. Então, assim, para bater naquele velho mantra que o cliente sempre tem razão. Então, você sempre recebe algo de alguma etapa e você dá uma devolutiva. Então, você é cliente de alguém e fornecedor de alguém. E isso mudou muito, vem mudando muito ao longo dos últimos anos, esse entendimento deles. E trazer essa transparência, e a nossa preocupação durante muito tempo foi trazer isso de uma forma segura, que o colaborador nessa mitigação, nessa eliminação de riscos e para trazer essa coisa mais próximo, que ele pudesse se sentir seguro. E aí, novamente, com o advento das tecnologias, a gente conseguiu uma ferramenta dentro de nossa própria plataforma de gestão para isso. Além disso, hoje todos os processos e procedimentos da empresa estão num portal. O nosso departamento de TI desenvolveu um dashboard
dashboard corporativo, onde todas as políticas internas e procedimentos estão lá para o colaborador aprender. Então, hoje, se eu tenho alguém dentro do processo produtivo que quer aprender como fatura uma nota, ele pode aprender a faturar uma nota. Então, hoje a gente opta em ter a maior transparência possível para quê? Para aproveitar essas oportunidades. Deixar esse ambiente mais seguro para quê? Para ter uma gestão colaborativa. Tentamos hoje evitar aquela verticalização, que o comando vem de cima e vai descendo até o rapaz lá embaixo que não sabe o que ele impacta. E quando a gente fala em ESG, que a gente quer essa visão de todo mundo sustentado num propósito, é muito triste você não trazer para ele o impacto dele no todo. E de que maneira que o SESI Paraná tem auxiliado sua indústria na jornada de implementação de práticas de governança alinhadas ao ESG? Quais foram os benefícios dessa colaboração? O SESI ele vem num momento trazendo com toda a expertise dos profissionais, ele vem trazendo para a gente aquela ferramentas metodológicas. É assim, legal o que vocês estão fazendo, maravilha, mas vamos deixar organizado? Ó, isso aqui já está organizado, mas vamos ver que isso também pode se adaptar aqui. Então, a gente vê hoje essa parceria, ela é crescente dentro do grupo Ivo Recap com o SESI, justamente nesse entendimento que os profissionais que estão nesse mercado, que conseguem estar aí bebendo de boas práticas de vários lugares, nos trazem essa visão. E muitas vezes eles nos fizeram, e no nosso caso, o comitê chegou a essa conclusão ao final, porque a primeira etapa, gente, é muito sensacional, que é um mapeamento. Então, você às vezes consegue se perceber que você fala, poxa, nós somos melhores em algumas coisas do que a gente acreditava que era. Em algumas coisas, olha, a gente não está tão ruim quanto acreditou. Em algumas, poxa, realmente a gente não deu a devida atenção. Na nossa estrutura de governança hoje, nossa estrutura de gestão, a parte de resíduos sempre foi uma parte muito negligenciada. E aí o SESI nos trouxe esse enfoque para dizer assim, vem cá, entendemos, poxa, com os colaboradores, com o meio onde eles vivem, está excelente. Agora vem cá, com a parte meio ambiente mesmo, vocês estão fazendo só o necessário da legislação? Sim. Vocês acham que não é pouco, mediante a todo o resto que vocês já fazem? Então, essa visão do SESI nos trouxe, assim, um choque de realidade. Então, está sendo muito benéfico essa colaboração, tanto que hoje a gente faz esse projeto em uma das nossas unidades. Infelizmente, eu não consigo em todas elas ainda, até acho que a Aline, ela sabe bem disso, que hoje, toda vez que eu penso em realidade, eu tenho que pensar em uma das minhas plantas, que o projeto, ela roda hoje só em uma das minhas unidades. E tem várias práticas dela que eu quero exportar para todas as outras, e eu não consigo ainda adequar todas as realidades. Então, é uma parceria bem benéfica, assim. Acho que todas as indústrias que tivessem essa oportunidade deveriam participar realmente. Essa questão do que o Yuri falou, né? Ele com essa mentoria ele tem possibilidade de levar as ferramentas, o que o comitê aprendeu, o que o comitê recebeu de informação, que ele pode levar isso para outras plantas, para outros setores, pode ampliar todo esse conhecimento que recebeu, e a ideia desse comitê, quando a gente pensou, né, em capacitar um comitê, é para que ele fosse mesmo um disseminador, né? São pessoas que estão ali, que estão participando dessa jornada, que estão à frente, mas eles têm um papel muito importante de disseminar essa questão do ESG. O Yuri trouxe, né? Se os colaboradores não souberem o que é e qual é a importância disso, não vai ter ação, projeto, política que dê o resultado realmente, né? Você precisa engajar o teu público interno para que essas ações elas tenham um resultado efetivo. Então, que bom, Yuri. Fico bem feliz de ouvir esse teu Obrigado, obrigado. feedback. Sabemos que o SESI está lançando uma chamada para apoiar as indústrias em suas práticas de governança. Para finalizarmos, Aline, poderia nos explicar como que funciona esse apoio e como as empresas podem se beneficiar desse programa e por onde entrar em contato? Beatriz, nós estamos então com essa chamada aberta, que ela consiste em uma mentoria ESG e também a possibilidade de implementar projetos de inovação. É um ciclo contínuo de inscrição, então as indústrias elas podem se inscrever no nosso site, que é o sesipr.org.br.
chamada SESI ESG, mas nós temos uma meta para esse ano de atendimento de 500 indústrias. Então, a partir do momento que a gente finalizar esse número de inscrições, nós vamos abrir, então, as inscrições só para o próximo ciclo do ano que vem. Então, as indústrias que ainda querem aproveitar essa oportunidade de implementar as suas ações ESG, de contar com o apoio do SESI nessa jornada, elas precisam se inscrever logo, né? Então, para que elas consigam ter acesso a toda essa informação, essa metodologia que foi desenhada especialmente para a indústria, pensando nos desafios que a indústria tem. Então, eu acho que essa é a principal vantagem, né? O nosso foco é a indústria, então tudo que a gente faz pensando em beneficiar, em trazer benefícios, em trazer vantagens para a indústria. Eu acho que era Pessoal, isso, né? falo para todos, até vou, Aline, reforçar esse convite, tá? Sendo um dos impactados por esse processo, a todos os que tiverem oportunidade, todos que sentirem a necessidade. Gente, não importa a posição que você esteja hoje dentro da sua empresa, traga essa ideia, mostre, o impacto é positivo. Tanto o seu impacto como um desenvolvimento profissional, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento da empresa, tá? E a própria metodologia te traz algumas coisas muito vantajosas de entendimento. Então, assim, gente, todas as empresas que puderem, 500 vagas perto do tamanho do Paraná, são poucas, gente. Então, por favor, aproveitem elas com sabedoria. Deixo esse relato aqui junto da fala da Aline. Perfeito. Muito obrigada por essa conversa. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje no podcast SESI, O Mundo na Era ESG. Obrigada, Beatriz, um prazer, né, conversar contigo novamente. E prazer, Yuri. Muito bom conversar contigo Prazer, também. E Aline. agradeço a CBN pela oportunidade. Aline, Beatriz, foi um prazer estar fazendo essa troca com vocês. Agradeço muito pela oportunidade. Foi uma hora muito gostosa de conversa com vocês. E assim deixo novamente esse apelo para todos. Gente, invistam nessa ideia, vale muito a pena. Queria agradecer novamente ao SESI e à CBN. Hoje discutimos a terceira e última letra da sigla ESG, a letra G, que se trata do aspecto da governança. Assista aos episódios anteriores para saber mais sobre o ESG e seus critérios ambientais e sociais. Essa foi nossa última edição do podcast SESI, O Mundo na Era ESG, com Aline Calef e Yuri Branco Scorsato. Eu sou Beatriz Bruneta para a CBN. Inscreva sua indústria na chamada SESI ESG e receba uma mentoria para potencializar os seus indicadores ambientais, sociais e governança. Consulte as condições no site sesiparaná.org.br/chamada SESI ESG.